Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre equilíbrio estático em corpos de 2 ou 3 dimensões. Beleza? Dá uma olhada no enunciado. O enunciado diz o seguinte: um cilindro de massa emisão, ele está apoiado sobre uma calha sem atrito, formada por um plano inclinado de 30 graus horizontal à esquerda e outro plano inclinado de 60 graus à direita. Então, forma essa figurinha aqui, 30 graus à esquerda, 60 graus à direita. Determine a força exercida por cada plano sobre o cilindro. Ok. Então vamos ao nosso passo 1. Nosso passo 1 é saber quais forças que atuam nesse sistema. Então dá uma olhada nessa figurinha aqui. A gente tem 3 forças atuando sobre o cilindro. A força peso, certo? E a força normal de cada uma das calhas, que ela é perpendicular à superfície da calha, ok? Beleza. Então vamos começar desenhando essas forças. A gente tem que a força N1, ela está aqui para a direita, certo? Então a gente tem um N1 aqui. A gente tem uma força N2 para a esquerda. N2. Show! Além disso, a gente tem a força peso do cilindro. Então, força peso aqui para baixo. Beleza, já desenhamos as nossas forças no diagrama do corpo livre. Mas a gente tem um problema. A gente ainda não sabe direito qual é a direção desse N1 nem desse N2. Como é que a gente vai saber para que direção elas apontam? Vamos dar uma olhada em algumas relações a partir do ângulo de inclinação da calha. Então, começando com o N1. A calha que exerce a força N1 sobre o cilindro, ela tem uma inclinação de 30 graus. Então, a gente consegue traçar algumas coisas aqui. Se a gente traçar uma perpendicular aqui no ponto de aplicação de N1, a gente vai ver que aqui forma um triângulo retângulo. Então, se aqui é 30 graus, aqui ele tem que ser 60 graus, certo? Além disso, a força normal é sempre perpendicular ao plano. Então, a gente tem que esse ângulo é 90 graus. Então, dá uma olhada aqui nesses 3 ângulos, 60, o 90 e esse ângulo aqui em cima. Se a soma deles tem que ser 180 graus, aqui em cima só pode sobrar 30 graus. Então a gente descobriu que a nossa força N1, ela faz 30 graus com a normal, com a vertical, desculpa. Então vamos lá, fazer a mesma coisa para N2, a gente tem o seguinte, traçando aqui a nossa perpendicular, a nossa vertical no ponto de aplicação da força, a gente tem que esse ângulo aqui vai ser 30. Como a força normal é perpendicular ao plano, a gente tem 90 graus, e a soma dos 3 é 180. Então aqui em cima vai sobrar 60 graus. Ok? Então descobrimos que a força N2 ela faz 60 graus com a direção vertical. Show de bola! Além disso, o que a gente pode fazer? A gente pode decompor essas forças na direção do eixo X e do eixo Y. Ok? Então vamos lá. Primeiro do eixo X. Primeiro a força N1. Decompondo essa força, a gente vai ter a componente vertical, ela vai ser colada ao ângulo. Então a gente tem N1 cosseno de 30. E a componente do cateto adjacente aqui em cima, ela vai ser essa componente em X, vai ser N1 seno de 30. Fazendo a mesma coisa aqui para N2, a gente vai ter o seguinte, a componente vertical, ela vai ser dada por N2 cosseno de 60, certo? Está colada aqui no ângulo. E a componente horizontal, ela vai ser N2 seno de 60, ok? E a força peso, ela já está na vertical. Então, show de bola. Vamos ao nosso passo 2. Nosso passo 2, ele vai ser começar a escrever a condição de equilíbrio. Para um corpo estar em equilíbrio, a somatório de forças sobre ele vai ser nulo, certo? Então, a gente pode aplicar essa somatória de forças tanto no eixo X quanto no eixo Y. Começando no eixo X. Vamos lá. A gente tem uma força para cada lado. N1 seno 30, N2 seno 60. Então a gente tem aqui que a força para a direita, N1 seno de 30, menos a força para a esquerda, menos N2 seno de 60. Isso vai ser igual a zero. Ok? Então, passando isso aqui para o lado, a gente tem o quê? N1 seno de 30 é meio. Isso vai ser igual a N2
seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Beleza, cortando esse 2 dos dois lados do denominador, a gente tem que n1 vai ser igual a raiz de 3 n2. E essa é a nossa primeira relação, ok? Para achar a segunda relação, a gente vai precisar buscar o equilíbrio de forças em y. Então a gente vai fazer a mesmíssima coisa, só que agora na vertical, no eixo y. No eixo y, a gente tem o quê? A força N1 cosseno de 30 para cima. Então a gente vai escrever aqui N1 cosseno de 30 positivo, mais a força N2 cosseno de 60, que também está para cima, cosseno de 60. Isso vai ser igual a força-peso, que está para baixo. Já substituindo pela massa vezes a gravidade. Ok? Então vamos lá. A gente também a gente pode substituir a relação do slide passado aqui dentro do nosso sistema. Então a gente tem que N1, ele na verdade vai ser raiz de 3 N2. Cosseno de 30, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso mais N2 cosseno de 60, que é meio, igual a mg. Esse raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então a gente tem 3 meios de N2 mais meio de N2. Isso vai ser igual a mg. Então, somando aqui, a gente tem 4 sobre 2, 2. Passando, dividindo, a gente encontra aqui N2, ele vai ser igual a mg sobre 2. Ok? Então, achamos o valor da nossa força N2, que a calha 2 aplica sobre o cilindro. Então, a gente pode simplesmente substituir o N2 aqui na nossa relação com N1 e encontrar o valor também de N1. Então, a gente tem que N1, ele vai ser raiz de 3 vezes esse valor. Então, igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o N2. Ok? E assim a gente conclui a nossa questão. Achamos o valor tanto de N1 quanto de N2. E que, na verdade, esse N2 aqui, ele vai ser um mg, ok? A gente tem mg aqui, e não N2. E assim a gente conclui a nossa questão, ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!